Olá, gente, tudo bem? Fátima Reis aqui, do Empreendedores do Brasil. Uma marca que está aqui para apresentar os brasileiros que fazem sucesso no Brasil e no exterior. Eu estou com uma convidada muito especial, ela que veio direto de Curitiba para esse bate-papo. Ela que é sócia de 3 franquias de sucesso no Paraná, começando pela Influx, que completou agora 20 anos de existência. Ela foi a primeira franqueada da marca, que está no Brasil inteiro hoje. Depois veio a Atos, que fica em Colombo, né, uma cidade lá do Paraná. Dizem que é elite, viu, gente? E tem a Flora Pura, que já é uma... Ah, gente, só voltando, gente. Atos é também uma escola de idiomas, tá? Para quem pensa em fazer um curso de inglês online, é a escolha certa. Eu mesmo vou fazer lá, que eu estava correndo do inglês, mas hoje eu não tenho mais opção, eu vou ter que fazer o inglês. Então, a Atos é uma boa opção para você que mora em qualquer lugar do mundo, tá? E a Flora Pura é uma empresa voltada para beleza. Então, amei o presente que eu ganhei dela hoje, que foi creme para mãos, sabonetes, fixadores, uma marca realmente digna do interior do Ceará, que ela trouxe aqui para a região sudeste do Brasil. Minha convidada de hoje é Vanessa Jungues, uma mulher de sucesso que está sendo a nossa capa agora de abril. E não sai daí, porque a gente só vai e volta num piscar de olhos. Até já! Olá, gente, estamos aqui de volta, eu com Vanessa Jungues, para falar um pouquinho sobre franquia, sobre negócio, sobre resiliência, porque eu vou dizer, gente, empreender no Brasil, a gente precisa ter muita resiliência. Eu tô brincando que em qualquer lugar do mundo é assim, mas no Brasil especialmente a gente precisa ter muita resiliência, persistência e atitude. Então, Vanessa, assim, fiquei muito feliz de conhecer sua história. Obrigada. E interessante eu trazer aqui para o nosso público é que você foi muito jovem para os Estados Unidos, seu pai trabalhava em um banco importante, você morou muitos anos lá, e aí você quis fazer um baita currículo, né, aprender muito, CDF de sala, e aí quando volta no Brasil cheia de expectativas para trabalhar num CLT, aí o empreendedorismo te abraçou, né? Então nos conte essa sua experiência lá fora, porque realmente você vivenciou realmente a língua que você aprendeu nas escolas, mas lá você realmente viveu. Então, como foi essa sua experiência de morar fora, conhecer realmente de fato o idioma inglês, e como surgiu então essa ideia de empreender em empresas de idioma? Então, tudo começou quando eu tinha 16 anos, surgiu a oportunidade da gente ir para os Estados Unidos, meu pai trabalhava num banco na cidade de Nova York, realmente. E eu era a filha mais velha, fomos com a família toda. Uma grande mudança, né? A gente fala que você sai daqui no Brasil, onde você conhece todo mundo, família toda. Então, a primeira questão, além do idioma, é da cultura, uma cultura totalmente diferente. E eu diria que essa foi a primeira experiência mais marcante. Eu falo que o nosso grande desafio, né, de começar tudo. Comecei fazendo high school, depois veio a oportunidade de fazer a faculdade, eu morei lá por quase 6 anos, então foi um tempo bem interessante. E eu digo que um dos itens que mais me chamou a atenção lá, foi quando a gente foi, eu já tinha uma bagagem com o inglês. Então eu já me virava bem com o inglês, meu pai, e eu falei, né, meu pai no trabalho, e eu cuidava, ajudava com a família, né, a mãe, os meninos ainda não falavam. Era então, tradutora. Era meio que a tradutora oficial da família. E o que eu percebi? Há 16 anos, já tinha uma idade que você já fica um pouco mais apreensivo, com muito medo de errar. Então, meu irmão do meio tinha 9 anos, 9 para 10 anos, e eu percebi que em 3 meses ele já estava falando melhor do que eu. Olha! E eu falei, gente, espera aí, né, já tinha estudado tanto, o que aconteceu? E a gente começa a perceber o quanto é importante você perder o medo de falar. A gente fala muito dessa questão, né, certinho, a gramática, mas o mais importante é você se comunicar. Perfeito. Então, percebi que às vezes, com medo de falar errado, às vezes passava, eu ia fazer a pergunta pensando, e agora a pergunta já tinha mudado de assunto. Então, o que aconteceu? Eu falei, vamos começar a falar? Você ouve e você corrige. Então, isso foi me dando mais segurança e aos poucos a gente começa realmente a dominar a língua e até com mais segurança. Eu acho que o primeiro fato que me marcou muito foi essa questão, né? O idioma.
e tira um pouquinho essa preocupação, né? Eu falo virginiana, bem perfeccionista. Sim. Medo de falar errado. Eu falei, não, vamos tirar um pouquinho esse medo, vamos começar a se expor um pouco mais. Isso, com o tempo, você vai ganhando mais segurança ali com a língua também. Então, eu acho que esse foi o primeiro desafio de você sentir na pele, o quanto é importante você se desafiar e colocar em prática realmente. E depois, com o tempo, você vai acostumando o teu ouvido e você percebe que tudo fica mais fácil. Sim, aí você chegou aqui. Quero realmente trabalhar numa grande empresa multinacional, que geralmente vem a visão, e não aconteceu como você esperava. Foi uma frustração? Foi daí que surgiu a necessidade ou a vontade de empreender? Então, terminei lá, fiz faculdade, então voltei com aquela expectativa, né? Falando inglês, espanhol, francês, faculdade top, me formei em administração, business administration, com ênfase em marketing, comércio exterior. Então, assim, muito né, bom. Um super currículo e você fala, nossa, estou preparada. Sim. Aquilo que a gente sempre aprende na escola. Não, estuda bastante, se dedica que você vai arrumar um ótimo trabalho e vai se dar super bem. E quando eu cheguei, eu falei, primeiro desafio da minha vida, né? Eu diria que foi um dos maiores desafios e maiores, talvez até frustrações, porque a gente imagina que vai chegar e vão chover oportunidades. E daí o que aconteceu? Eu falei que eu fiquei no meio do caminho. Eu tinha muita bagagem teórica, acadêmica, porém eu não tinha estágio na área. E naquela época, o estágio era muito importante se você precisasse de uma vaga melhor. Sim. Né? Diferente de hoje, que a gente já tem esses processos de trainees, onde você já começa, né, mesmo com pouca bagagem, você já começa numa empresa maior. Naquela época ainda não existia muito esse processo. Então, o que aconteceu? Para as empresas grandes e para as multinacionais, eu tinha um currículo muito bom, mas não tinha experiência. E para as empresas menores, como eu tinha um currículo muito bom, eles falaram, ela é muito boa pra gente. Fiquei no meio do caminho. Imagino. E imagina a frustração. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu comecei a dar aulas. Comecei a dar aulas de inglês, falei recém voltando dos Estados Unidos. Mas o quê? Particular ou você trabalhou para alguma empresa? Numa escola. Foram em escolas. E foram em escolas de idiomas da época. Eu conheci algumas escolas, meu pai, né, tinha um conhecido, ele me chamou para dar aula, comecei a dar aula nos sábados de manhã, inclusive. Eu até brinco, né, eu falo, a gente acordava às 6h30 para dar tempo de chegar até a escola. A primeira escola levava 1h30 de deslocamento, dava aula por 1 hora, depois mais 1h30 de deslocamento de volta. E eu falo, mas tudo isso, acho que são os desafios que a gente vai vivenciando na prática e vai te deixando cada vez mais fortes. E o que aconteceu? Com essas aulas, eu percebi que eu realmente me identificava com aquilo. Eu sentia prazer em dar aula. Eu sentia prazer aí que eu via meus alunos falando. E eu acho que era esse brilho nos olhos que fez eu pensar, nossa, talvez aqui seja realmente um dos caminhos, talvez aqui seja uma oportunidade. E foi assim que surgiu a ideia da gente ir atrás de uma franquia. Inclusive, essa franquia era de Curitiba na época também. A gente optou por abrir uma unidade. E foi assim, no primeiro ano, foi no ano de 2000 que a gente começou. Já faz um tempinho. Apenas. Faz um tempinho, apenas. Estamos vivendo, isso é bom. Exatamente, cada vez mais experientes, né? Exatamente. E eu acredito que eu realmente me identifiquei muito com isso. Eu percebi que o idioma, como ele me abriu muitas portas, eu queria passar isso para os meus alunos também, essa vivência, mostrar que vai muito além do idioma, de uma língua em si, mas que você conhece um pouco da cultura, das oportunidades que ele vai te abrindo, então... Olha o que Vanessa trouxe pra gente. Ela identificou o que ela gostava de fazer e foi, então, em busca do mercado disponível para ela trabalhar o que ela gostava e que gosta de fazer, que era dar aula de idiomas. Então, assim, é importante a pessoa empreender encontrando um nicho que ele domine. Às vezes, eu não domino nada, mas tem um sócio que domine. É importante você ou seu sócio ter um know-how, uma experiência naquilo. Então, você fala muita gente. Então, tudo começou lá atrás com seu namorado, que hoje é seu marido, né? Desde então é seu marido. E foi daí que vocês começaram a trabalhar fortemente o idioma. Quando você fala de que mudou a sua chave quando você viveu lá, então você sabia muito inglês, só que a experiência de viver numa cidade que realmente é natural da língua, né? Sim. Você viu a diferença. Hoje, as escolas de idioma que você representa têm algum tipo de intercâmbio, tem conversações? Como é que funciona hoje? Tanto em Flux ou a Atos, né? Sim, as duas, o foco principal hoje nas duas opções, nas duas metodologias, a gente trabalha muito a gramática, mas não a gramática normativa.
A gente às vezes fala, né, mas como que você vai aprender uma língua? E a gente fala que hoje o mais importante é você começar primeiro entendendo. Primeiro é o listening, e aos poucos, de uma forma mais natural, você começa falando já através de chunks, e não necessariamente com aquela preocupação que a gente tinha de antigamente, de aprender primeiro a gramática, para depois você se comunicar. Exatamente. Então, através das metodologias que a gente utiliza hoje, das abordagens, elas unem tanto a abordagem lexical como a comunicativa, que na prática significa o quê? É você usar os chunks, ou seja, as palavras que você mais utiliza no seu dia a dia, de uma maneira que você simplesmente vá substituindo, você já tem essas frases semifixas. E isso facilita muito o teu aprendizado. Então, você não precisa da gramática em si, das regras e dos verbos, igual a gente fala no português mesmo, né? A gente é tão preocupado, a gente fala muito bem. E a gente sabe todas as regras? Não necessariamente. Exato. E foi essa visão, essa mudança que aconteceu lá no passado que trouxe essa língua de uma maneira mais leve hoje. Então, o aprendizado do idioma hoje, ele pode ser muito mais leve, muito mais interativo e muito mais dinâmico. Então, esse é um dos grandes diferenciais nossos, de realmente trazer isso para a prática e trazer o cotidiano mesmo. É o que você vai usar no teu dia a dia. Exato. Eu acho que isso facilita muito quem tem a dificuldade, como eu, né, de falar com alguém, porque lá na década de 90, eu conheci pessoas americanas, colegas, e que realmente eu me esforçava para me comunicar. Então é muito mais fácil você querer aprender a língua porque você tem a necessidade de responder, de perguntar. E o Gustavo, né, que é o seu sócio e esposo, desde então, ele já falava o idioma ou ele já aproveitou o Influx para aprender com a melhor professora? Então, ele estudou com a gente também. Ele já falava um pouquinho, mas ele estudou bastante com a gente. Eu acho que é essa questão. Embora a gente sempre fala, né, que santo de casa não faz milagre. Mas ele vem estudando há bastante tempo e já tá com a gente há muito... E eu acredito que toda essa questão, ela é importante no dia a dia da gente, né? E até tava perguntando, você me perguntou ali também com relação aos intercâmbios, né? Sim. E hoje as duas oferecem intercâmbios, tá? Tanto Influx quanto Atos, nós temos programas de intercâmbio. Inclusive, você me falou de intercâmbio, e o primeiro intercâmbio que a gente fez dentro da Influx, eu e o marido, nós fomos como os responsáveis. Que bacana! A gente foi para o Canadá, isso foi em 2008, 2009, né? Virado ali pro comecinho de 2009. Sim. Então foi o primeiro programa de intercâmbio da Influx, e nós fomos como os anfitriões da turma. Que legal! Então, e quantas pessoas foram? Nós estávamos, eu acho que agora, talvez uns 12, 15 mais ou menos. É de um grupinho, né, relativamente grande. É grande, 12? Pra gente que tava começando, eu falei, não, pra gente que tava começando, era um grupinho grande. E eu lembro, a aluna mais nova tinha 12 anos. Olha! Bem novinha. E eu acredito que essa experiência, ela foi única, porque você tem a oportunidade de vivenciar na prática, né? Então, ficando nas casas de famílias, você tinha que pegar metrô, você tinha que ir até a escola sozinho, você tinha que se comunicar, você tinha que, vai fazer um lanche. Então, todo esse momento... Se vire aí, meu filho, vai lá. Então, a gente tinha os momentos sozinhos e os momentos em grupo. Então, foi uma experiência única, né? Além da gente conhecer Toronto, a gente foi também depois para Montreal, para Quebec. Então, a gente conseguiu unir, além do idioma, do inglês, a gente conseguiu unir um pouco dessa parte ali da diversão e do lazer. Legal. Também em conjunto. E qual o período, assim, mínimo, assim, pra pessoa já começar a sentir que gosta da língua, que tá desenvolvendo? É o quê? 2 meses? 1 mês? Depende muito da pessoa. Depende muito, é o que a gente fala, né? Pessoas 40 mais, como é? Porque 10 mais, com certeza é mais fácil, né? Verdade. Mas assim, eu diria pra você que em 1 mês você já consegue ter uma boa noção, né? É claro que você vai percebendo de acordo com a tua necessidade, e quanto mais você se dedicar, melhor vai ser o teu resultado. A gente fala que na área de idiomas, né, na área da educação como um todo, não depende só da escola, não depende só da metodologia, não depende só do professor, né? Depende do outro lado que a gente fala, é uma via de mão dupla. Então, é claro, quanto mais o aluno se dedicar também, quanto mais ele estiver, e a gente diz, né, não apenas envolvido, mas comprometido, motivado, melhor vai ser o retorno dele também. Legal. E hoje a gente tem as ferramentas para auxiliar. Então, eu digo que quando o aluno está disposto a gente tem todas as ferramentas necessárias, desde a parte do material em si, com muita tecnologia, dentro tanto da Influx quanto da Atos. Hoje, as duas têm aplicativos onde você trabalha, inclusive, com reconhecimento de voz. Então, você já pode fazer na prática, né, coisas que não tinham
quando a gente começou, né? Mas hoje você já pode trabalhar muito com o teu próprio celular, aonde você estiver. Então, são vantagens que te ajudam hoje no dia a dia. Então, com isso, com certeza, o tempo, né? A gente fala da curva de aprendizado, hoje ela tá muito mais rápida por conta desse contato muito maior que a gente tem também. E você me perguntou, 40 a mais? Com certeza, dá pra fazer sim. Mas já tem que ter uma bagagenzinha. Né? Então, tem que ter mas vamos pensar ali, ó, em um semestre. Eu acho que um semestre é o tempo pra você poder se virar, né, é claro, vou fazer uma viagem, já consigo pelo menos ter uma base? Sim. E eu acredito que sim. Depois de 6 meses de estudo, tanto na Atos como na Influx. Sim, nas duas, você já tem uma boa ideia, pelo menos se você poder se virar. E é claro, quanto mais tempo você tiver, quanto mais, né, conectada você tiver, melhor vai ser o teu nível de inglês. Não vou te prometer que em um... mas sim, eu diria pra você que em um semestre você já consegue ter uma noção do básico pra você poder se virar. Tá vendo aí? Ivan, meu fonoaudiólogo, que também vai muito pra Europa, e ele fala, eu quero saber em quanto tempo eu aprendo o inglês. Já sabe, né? Mínimo de 6 meses, mas tem que estudar. Tem que estudar, com certeza. Se não estudar, né? nem 1, nem 2, nem 3. Então, verdade. É muito legal. Mas eu vejo a sua paixão pelo idioma e como professora, tá? Assisti suas palestras, vi o quanto você é apaixonada realmente pelos alunos, que eles tenham realmente vivo aquela experiência que você um dia viveu, né? Que é possível, porque você viveu. E como é que a tal Flora Pura entrou nesse arranjo aí, como diz na Bahia, depois de 2 idiomas, veio uma sobre beleza. Como foi que surgiu? Então, em meio à pandemia, aquela loucura toda de pandemia, surgiu uma oportunidade. Minha cunhada estava trazendo a marca aqui para o Sul e ela falou, vamos abrir em conjunto em Curitiba. Ela tá levando para Santa Catarina. Ela falou, vamos abrir em Curitiba, né, a capital. E daí sim surgiu a oportunidade. Eu falei, e a gente começou com uma ideia de entrar como sócio investidor. Né? Então, assim, a ideia não era realmente entrar na linha de frente com a Flora. Então, nós entramos como sócio investidores, meu irmão, minha cunhada, meus pais, e nós entramos, né? Tudo bem acompanhando, adorei a marca, adorei o propósito que eles têm por trás, eu acho que isso é super importante, os valores, né? Além da marca ser maravilhosa, os produtos, uma delícia. Super, já ganhei, tá? Só que o que aconteceu? Em pouco tempo, o meu irmão recebeu uma proposta de trabalho, eles são de Santa Catarina, para assumir a direção de uma empresa em Itajaí. Ele olhou, então, irmão, você já cuida de 4 escolas, o que vai ser uma empresa a mais nessa história? Aí, assim, eu falei, bom, já são 20 anos de escola, aquela pessoa que sempre gosta de desafios novos. Eu falei, bom, acho que dá. E o Gustavo, como é que viu tudo isso? Então, vamos perguntar pra ele depois, né? Mas ele sempre foi uma pessoa que me encorajou muito em tudo. Eu agradeço muito a ele, porque ele é o apoio. Eu brinco, né? A gente se conheceu em Porto Seguro há muito tempo atrás. Gente. E a gente brinca que ele é realmente meu Porto Seguro. Então, tudo que eu tenho, acredito, e ele é a pessoa que mais me incentiva hoje em tudo. Isso tudo é muito que eu faço. E ele fala, bom, tamo junto, vamos abraçar e vamos fazer a coisa acontecer. E vocês abriram 1 ou 2 na pandemia, como foi? A gente abriu uma no final de dezembro de 2020. A gente escolheu a opção do shopping. Era o shopping mais movimentado de Curitiba. Passavam lá 1,7 milhões de pessoas por mês. Nossa. Então, um número muito bom. Só que o que aconteceu? Nesse primeiro momento, era mais meu irmão que estava à frente, né? E a gente sentiu muito aquele primeiro ano, porque a gente imaginou que, né, final de 2020, que a pandemia já estava acabando e que 2021 ia começar com tudo tranquilo de novo. O que não aconteceu na prática. A gente teve mais um ano bem desafiador, mais de 6 meses ali daquele ano, a loja ficou relativamente fechada, um shopping, uma marca nova, mercado novo, tudo novo, e a gente com portas fechadas, ou seja, não dava para trabalhar nem e-mail, não dava para trabalhar pela internet, e-commerce, porque era uma marca desconhecida até então. E foi no final de 2021, quando meu irmão falou que realmente ia ter que assumir essa oportunidade, e daí eu falei, bom, então tá bom. Então foi final de 2021, eu realmente fui pra linha de frente da Flora Pura, e comecei, claro, a estudar um pouco mais, né? Eu falei que eu sou da área de serviços, ali 20 anos lidando com educação, e sempre
falando muito das prioridades, né? As prioridades são muito diferentes. Quando você lida com serviço, a tua maior preocupação é com a entrega. E a entrega, ela não é pontual como num produto. Sim. Então, você sai da linha de serviço, você entra para a linha de produtos. Então, primeiro, né, conhecer um pouco mais sobre varejo, conhecer um pouco mais sobre produtos, conhecer um pouco mais sobre a própria questão da gestão real, né? Gestão de estoque, logística, é tudo novo. E eu falo que a Van aqui adora essa parte de desafios e coisas novas. Então, voltei a estudar com tudo, realmente atrás, para ter mais conhecimento. Eu acredito, né, quando a gente fala de empreendedorismo, Fátima, eu acredito que base para tudo é conhecimento. Se você faz algo muito no escuro, você corre um risco muito grande. Então, quanto mais você tiver informação, e mesmo quando você tem informação, você ainda corre riscos. Então, eu acho que informação, o conhecimento é a primeira coisa que você tem que buscar. Sim. E tem que gostar daquilo que você faz, tem que ter prazer. Né? E tem que ter um propósito por trás, que é o que a gente fala muito, né? O propósito. E é legal você trazer, porque os dois lidam com pessoas, né? Sim. Um é desenvolvimento pessoal e o outro é saúde, né? Saúde e beleza. Que é uma coisa realmente que despontou no mercado, né? Em todos os segmentos, em todo tipo de comunicação se fala em saúde e beleza. Inclusive, se fala muito hoje em saúde mental, que não se falava, e fala de alimentos muito forte, porque hoje a geração realmente está muito doente, porque não se alimenta bem, não se cuida, e no mínimo de detalhe, como você fala que todos os produtos são naturais, mas ela vai falar mais um pouquinho sobre isso no nosso intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Olá, gente, estamos de volta aqui com o programa falando sobre franquias, negócios, resiliência. Então, a coisa que se fala muito é propósito, né? Mas muita gente tem falado aí da boca para fora. E Vanessa Jungs, ela traz muito isso, que é na pele o que ela vive, né? Realmente ela vive o propósito através das marcas que ela hoje é franqueada. Então, me fale, a Flora Pura, porque se fala de beleza, é muito abrangente. Quais são os produtos realmente da Flora para beleza feminina, masculina? É só para mulher? Como é que funciona? Porque hoje os homens estão vaidosos, viu? Estão cada vez mais, até surpreendendo, né? Mas eu diria, hoje a gente tem um mix no total de mais de 800 produtos. Então, a gente tem linha facial, o skincare, que é um dos pontos fortes, com rosa mosqueta. Temos linha corporal também, capilar, perfumes, a linha de perfumes veio com uma linha de perfumes muito boa, com um valor muito acessível e com uma fixação maravilhosa. Então, realmente é uma linha que tem se superado. A gente entra também com a parte de óleos essenciais, com as fragrâncias para casa e para ambientes. Então, hoje a gente lida, né, com uma série de opções. E um dos nossos itens mais fortes realmente é a questão de presentes, porque a gente tem uma embalagem muito bonita. Tem mesmo. E a gente fala que hoje, quando você escolhe dar um presente, não é o simples fato do produto, mas é a emoção que você quer passar com ele. Então, a gente trabalha muito forte com a linha de presentes. E você me perguntou, né, qual linha que realmente... Eu diria que Rosa Mosqueta. Rosa Mosqueta é um dos queridinhos. E a gente tem tanto a parte facial quanto a parte corporal. Mas o skincare de Rosa Mosqueta... Esse a gente tem, começando ali com um gel esfoliante, a gente tem um mousse micelar, que é maravilhoso. Então, é algo que está super em alta ultimamente. E ele agrega cada vez mais. Então, a importância do skincare, como você falou, hoje em dia, essa nova geração, ela está vindo com uma preocupação muito maior com essa questão do autocuidado, com a beleza, não só a beleza física, né? Mas uma beleza que preza por saúde, que preza por bem-estar, desde a alimentação, exercício físico, e a beleza, ela está ficando cada vez mais forte, mas não aquela beleza superficial. Sim. Né? E esses dias até a gente estava na praia e estava conversando com uma menininha de 9 aninhos. Mamãe, eu preciso fazer o meu skincare. Eu olhei, já tá assim, gente, com 9 anos? Eu fui fazer depois dos 25. Não é? E eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, realmente, essa nova geração tá começando a cuidar mais. Então, isso é muito importante. E é claro que a gente fala com todas as faixas etárias. Desde os mais novinhos, né? A gente tem ali linhas que a parte de skincare hoje, gente, ela começa a partir dos 15 anos e vai até 60, 70, 80. Então, a importância. Você pode começar com
itens de beleza mais simples, né? Que é a partir da beleza, da limpeza mesmo, com mousse micelar. Você usa um gel esfoliante umas 2, 3 vezes na semana. O sérumzinho, gente, Famoso são sérum. Todo todos mundo tem o sérum agora, né? naturais. Exatamente. Então, você pode anunciar até sendo mais novo na questão da prevenção, já de falar, né? Então, você entra... E depois, é claro, porque a gente já tem umas marquinhas mais, assim, Sim. depois de uma certa idade, uns 40 mais, a gente começa a ter umas marquinhas de expressão, bem de leve, né? E a gente já pode entrar até aí, a gente tem um óleo de rosa mosqueta, é um óleo revitalizante, que já vem com vitamina E, também, que ajuda muito. Ele trabalha muito com as manchinhas, então ele vai tirando as manchinhas também, ajuda com colágeno, já tem ácido hialurônico. Isso é bom. Então, é tudo que a gente precisa, porque a gente fala, né? A gente precisa de uma pele saudável, a gente fala de autoestima, né? Beleza mexe muito com a autoestima. E eu tô preferindo os seus produtos do que o Botox. O pessoal fica dizendo, tem que fazer Botox, eu não quero realmente depender disso, porque eu vejo amigas minhas escravas do Botox. Sim. E eu não quero, eu prefiro ainda os creminhos. Eu acho que ajuda. E nada contra a Botox. Tem gente que gosta e acha massa, mas pra mim ainda a agulha não é a opção. E te digo uma coisa, eu acredito que independente, até pra quem já usa o Botox e já faz uso também, gente, não tem problema, porque o Botox vai durar mais se você tratar. Os produtos. Quando você utiliza os produtos, ele te ajuda a durar muito mais um Botox também. Então, ele te ajuda das duas formas. Ou você atrasar, né, demorar um pouquinho mais para começar com o Botox, ou para quem usa já, ou já faz uso do Botox, para que ele dure por mais tempo. Então, ele serve para as duas opções ali. Dá pra gente já se cuidar. Dá, né? Com certeza. Eu vou, por enquanto, fazer o pré, né? O pré que já tá ótimo, né? Com essa pele maravilhosa, não precisa não. mesmo, né, Fátima? É a alegria de viver, viu? Porque eu vou dizer, eu tô quase chegando nos 50 a mais. Imagina, ainda não... Obrigada, Senhor. Não parece, mas eu vou dizer. As pessoas estão se preocupando realmente. Eu tenho me preocupado, mas não ainda a pensar em... Tem gente pensando em plástica já. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus. Ainda não. Devagar. Aí eu vejo jovem fazendo. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus, não quero ser escrava disso, não. Eu prefiro dos cremes. Os melhor, cremes me né? deixam mais felizes. natural. E mais natural. Muito. Quanto mais natural, melhor. Inclusive, tem suplementações também que te ajudam com relação a isso. Hoje é necessário, né? Eu tomo algumas. O colágeno ajuda bastante, ômega 3, vitamina C. Então, uma série... A gente fala, né, que a gente cuida da beleza de dentro pra fora. Desde os 40 eu já tô tomando essas coisas. E ajuda. Mas é bom saber que a Flora tem isso também. Sim. Porque, assim, é uma obrigação hoje, não é mais assim, você pode, não, você deve, né, usar essas coisas hoje. Então, quando você fala... Eu sou alérgica a perfume, tá? Então, eu começo a me coçar, a espirrar. Então, hoje eu prefiro os hidratantes. Então, tanto no corpo como no rosto. Então, nada muito, porque senão eu coço mesmo, realmente. Entendi. Saber que a Flora é natural, então, ela realmente, para quem tem alergia, é mais indicado? Ótimo. A gente tem uma procura muito grande de pessoas que têm alergia e que usam os nossos produtos justamente porque daí, por ele ser mais natural, a base, né, praticamente toda natural, ajuda muito e evita as alergias. Nossa. Então, inclusive perfumes, cremes, desodorantes, a gente tem muita gente, inclusive os próprios produtos de skincare, tem alergia com alguma marca, a gente recomenda que utilize e teste realmente na sua pele, porque é claro, cada pele é única, né? Mas a gente tem um índice de alergia baixíssimo, baixíssimo, e muita gente que nos procura que já teve alergia, nos procura e acaba utilizando a Flora por conta disso. Quem não usar, não tem jeito, é porque ela não pode ficar cheirosa, né? Verdade. Será que tem coisa neutra? Tem? Coisa sem cheiro? Tem. Então você não vai escapar, viu? Tem as coisas sem cheiro e também. você me perguntou do masculino, né? Masculino também tem, também. A gente tem duas linhas, inclusive é black e cabra retado. Pra gente pensar bem lá no Nordeste. Gostei. Né? Porque os homens estão se cuidando cada vez mais também. Isso é bom. O meu se cuida. Coisa boa. Não é? Então, assim, a gente tá falando muito de empreendedorismo, de execução, né? Então, assim, você sonha, você acredita e faz. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você, certo? E se você não fizer, menos ainda, ninguém vai fazer por você. Então, eu tô aqui para indicar um livro do nosso parceiro Editora Gente. E esse livro, Sonhe, Acredite e Faça, escrito por Leonardo Castelo, que foi nosso convidado em janeiro de 2025, como nosso palestrante. Ele foi autografar os livros. E ele, junto com o irmão dele, Leonardo Castelo, aliás, Leandro, ele é o Leonardo, e o pai, Edmar Castelo,
fizeram realmente, eles são expert hoje em franchise no Brasil, eles saíram de 2007, vendiam produtos de limpeza para casa, desinfetante, essas coisas, numa Kombi, lá em Joinville, e hoje fatura bilhões e ajudam empresas a se tornarem franquias e faturarem bilhões, e isso é muito legal, porque nasceu no Brasil, né, a empresa dele, que é a 300, né, que ele cuida dessa parte toda de franquia, então é uma leitura obrigatória para todo empresário, super indico, e vamos avançar. Essa questão da Influx, você já está aí há 20 anos. Por que então você quis trazer a Atos e não continua só com a Influx? Qual a diferença? Então, eu digo que isso já há 20 anos atrás, eu tinha uma preocupação muito grande com a entrega. E eu cuidava muito do meu público, meu aluno. E eu cheguei a fazer uma análise e avaliar se realmente metodologias são diferentes. E será que aquela seria a metodologia ideal para aquele público naquele momento? E eu tinha um medo muito grande de repente, a Influx ela tem um conteúdo que em 2 anos e meio, você faz o curso completo. Então, era muito conteúdo em pouco tempo. E eu fiquei com essa preocupação. Será que há 20 anos atrás, eles estariam preparados? E foi por isso que eu falei, não, vamos buscar uma metodologia que, de repente, eu tenha uma segunda opção, que seja um tempo um pouco maior, mas que eles realmente sintam na pele qual que é o objetivo? Eles estão conseguindo atingir o objetivo deles? Talvez tenha um pouco mais de tempo, de acordo com a necessidade de cada um. E foi por conta disso que a gente foi buscar uma metodologia diferenciada, que também tivesse essa preocupação. Eu falo que a minha maior preocupação é com a entrega, mas que talvez fosse um curso um pouco mais longo. Então, ele é um pouco mais longo do que a Influx e ele tem mais revisões. Então, eu trabalho da mesma forma. Os dois, eu falo que a preocupação com a qualidade, com a entrega, independente da marca. São metodologias diferentes e eu acredito que cada público necessita de uma metodologia. Então, você vai se identificar com qual que faz mais sentido para você. Outra questão também, questão de valores são diferentes, questão de timing é diferente, a questão dentro da Atos, ela tem mais opções. Então, a gente tinha a opção, naquela época já, de fazer em turmas, de fazer o VIP, de fazer o Lab, que seriam daí aulas no Flex, onde a gente teria um número maior de alunos ao mesmo tempo. A gente teria essas videoaulas. Então, já lá atrás, a Atos tinha algo que era muito mais envolvendo a parte de tecnologia. Tanto que quando a gente entrou com a pandemia, a Atos já estava muito mais preparada. Eles já tinham videoaulas prontas, eles já estavam com a parte do online pronta. Então, assim, em pouco tempo, a gente conseguiu voltar com as aulas e fazer com que o nosso semestre não fosse perdido. Diferente da Influx, que levou mais tempo. Então, a Atos, hoje, até por essa característica, ela é uma franquia relativamente menor que a Influx, mas ela tem uma questão muito forte da parte tecnológica, realmente. Então, eles têm aplicativos também, eles estão no metaverso, é uma escola que já está no metaverso. Então, nós temos o Atos Verso, então você tem uma opção dentro de gamificar um pouco mais, então é algo que é interessante para os jovens também. Temos a opção do InCompany, onde a gente também pode fazer aulas dentro das empresas. Temos o EAD com as videoaulas. A gente pode oferecer aulas para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, elas se complementam muito. Enquanto a Influx, hoje eu tenho aula física e presencial, na Atos eu consigo abranger um número muito maior de pessoas. Inclusive, uma amiga já me perguntou, ela mora nos Estados Unidos e falou, Vã, tenho como fazer o curso daqui? Eu falei, tem. Hoje a gente tem essa facilidade de você poder fazer essa aula. Só com a Atos, né? Com a Atos. Então eu tenho essa possibilidade. Inclusive, nós vamos começar com a Fátima online, né? Vamos começar online em julho, porque até junho eu estou bem demandada. E para começar, eu tenho que estar envolvida, né, Com Vanessa? certeza, com certeza. E tem que ter um tempinho, não adianta. Não adianta, tem que ser sincera, porque ele faz parte. Eu acho que qualquer coisa a gente precisa demonstrar de um tempo além da aula, né, de um tempo a mais. A gente fala assim, 1 hora de aula, eu recomendo pelo menos mais 1 hora de tempo de estudo, para você poder praticar um pouco mais. E dentro da Atos, a gente tem aula de conversação, e são aulas de conversação online com outros alunos do Brasil todo.
Então, além de uma experiência super diferenciada, porque você não está falando só com o teu colega de sala, né? E não é só com o teu professor. Então, nós temos semanalmente essas aulas de conversação online que pegam os alunos do Brasil todo. E a ideia, daqui a pouco, quem sabe não ir além, né? A gente começa pensando no Brasil, mas daqui a pouco, né? Já surgiu ideias dos Estados Unidos, Europa. Daqui a pouco a gente consegue interagir. Muito legal, porque né? nós temos brasileiros em todo lugar do mundo. Nem me fale. E tem gente que mora lá fora que não fala ainda o idioma. E que não fala. Impressionante. E uma das grandes vantagens, eu acabei não falando na hora das metodologias, é que a gente usa a língua-mãe como base. E isso é muito importante, porque facilita muito o processo. A gente ganha tempo com isso. E tem professores, tipo, do Canadá, da Inglaterra, dos Estados Unidos, ou é tudo dos Estados Unidos? Como é? Hoje, a maioria dos nossos professores, eu diria que quase 100% são brasileiros. São brasileiros. Muitos tiveram experiência própria fora do país. Sim. Alguns são alunos nossos que se desenvolveram tão bem, moraram fora e voltaram e estão dando aula pra gente hoje. E eu falo que esse é um dos meus maiores orgulhos, porque eu consigo ver na prática o quanto o inglês está desenvolvendo a vida deles, o quanto esse impacto está sendo real. E quando eles voltam para dar aula, eu acho que eles são uma fonte de inspiração tão grande para os alunos, que você percebe nos alunos aquele brilho nos olhos e fala, nossa, se ele põe aluno e tá assim hoje, eu também consigo. Porque tem pessoas apaixonadas por ensino, né? Sim, e eu gosto muito dessa questão, a gente fala muito do inspirar e do propósito, né, Fátima? E essa questão, ela é muito forte porque a gente fala de cultura organizacional. Não adianta só a avó ter uma ideia, ele tem que chegar lá na ponta. Então, essa importância da gente estar sempre cuidando e sempre voltando, né? Quem é meus clientes internos hoje, a minha equipe, ela também entendeu isso? Ela também tem esse sentimento do propósito, de que a gente não está ali só para entregar um idioma, que a gente está ali para segurar pela mão e falar, não, nós estamos juntos, nós vamos te ajudar a alcançar o seu objetivo. Seja viagem, né? A Fátima quer viajar no final do ano, né? Ou comecinho do ano que vem, vamos viajar, vamos se preparar. E o objetivo maior é esse, não é só o idioma. Ensinar por ensinar, não é só um número. Não, a gente realmente se envolve com o aluno e a gente tem essa preocupação. Eu falo que esse é o segredo, né? É o propósito. E vocês têm cases de alunos que estão bem na empresa, assim, atingiram promoções por causa do bom idioma, porque tem o intermediário e tem o avançado, né? Tipo assim, hoje eu fui promovido por causa do meu bom inglês, por causa de uma das escolas? Temos vários cases. Nossa, vou contar alguns aqui só para exemplificar. Isso é legal. A gente teve um que me marcou muito. Ele era o filho da nossa zeladora. Começou com bolsa na escola. A gente tem uma premiação onde o melhor aluno ele ganha uma mini imersão de um final de semana. Então, ele ganhou essa mini imersão de final de semana aqui no Brasil, que é toda em inglês. Depois, ele se formou com a gente. Hoje, hoje ele trabalha numa multinacional. E eu falo que eu tenho muito orgulho de saber que onde ele chegou hoje, né, foi graças, e eu falo, além do nosso trabalho, o trabalho da mãe dele também, que acreditou e incentivou. Tenho professoras minhas que já trabalham em grandes multinacionais, que estavam fazendo mestrado fora, doutorado fora, em Paris, e voltando agora, e voltam para dar aula com a gente de novo. Muito legal, para poder compartilhar toda essa experiência. Né? Tava com outro aluno em Dubai, mandando mensagem pra gente, falando, nossa, se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje. É muito legal, né? Eu acho que são esses depoimentos que marcam a gente, né? Eu tenho um case também de uma aluna que era adolescente, né? Esses dias estava num evento de coordenadores e ela começou a contar a história dela. Falou, eu estudei no Xoxinha há muito tempo atrás e eu lembro de alguém que todo dia de manhã, quando eu chegava no sábado de manhã, que eu não queria ir para aula, era adolescente naquela época, mas ela sempre estava com um sorriso no rosto e dava um bom dia, um good morning tão marcante. E ela falou assim, essa pessoa está aqui hoje. Ela falou do Xoxinha. Eu estava lá no fundo da sala, mais quase 300, 400 pessoas, né? Xaxim é um bairro ou cidade? É um bairro. E daí ela falou assim, ela tá lá no fundo. Eu falei, gente, eu arrepiei inteira. E eu falei, meu Deus, eu nem dei aula pra ela.
Mas era aquela conexão que a gente fala de chegar ali dentro. Você chega na escola, a tua energia muda. É verdade. A gente quer passar isso pra você. Então era um good morning, welcome, have a nice class. Você fala bem, viu, Vó? E ela falou Fala assim, bonito. e olha, e foi isso que me motivou. E hoje ela está como coordenadora dentro de uma das Influx. Isso é muito legal, né? Então a gente percebe que às vezes a gente não tem nem noção de quanto a gente impacta a vida dessas pessoas. Impressionante. Né? Teve uma outra que a gente tirou, ela começou a trabalhar com a gente, começou a dar aula, hoje está morando nos Estados Unidos, e daí vão mandando esses feedbacks, e pra gente, nossa, esses depoimentos não tem preço. Eu acho que aí sim a gente percebe o quanto realmente a gente fala do propósito, né? Sim. De inspirar e de saber que realmente está dando certo e está transformando a vida dessas pessoas. Não tá lá por nada, a gente tá realmente porque a gente quer transformar vidas, né? Exatamente. Agora, assim, quando você fala assim, a Influx é 2 anos e meio, a Atos é mais. Quantos anos precisa pela Atos? De novo, na Atos, a gente tem ritmos diferentes de aula. Você pode fazer 2 horas por semana, você pode fazer 3, você pode fazer 4. Então, eu trabalho dentro da Atos, eu posso fazer de 18 meses até 5 anos. Ah, ok. Então, é claro que vai depender do seu ritmo. Na Influx, eu tenho um ritmo que o padrão dele seria 2 anos e meio. Se eu quiser fazer com intensivos, todos os cursos em intensivo, eu consigo reduzir para 1 ano e meio. Mas a diferença é essa questão que na Atos você tem uma flexibilidade um pouco maior de modalidades. Então, depende realmente do gosto do cliente. Exatamente, para todos os gostos, né? Tem presencial, tem turma, tem VIP, tem o VIP online, tem o EAD, que daí são aulas também, em vídeo. Temos muitas opções. Eu acho que o meu caso é esse, né? Vamos fazer isso. A gente vai fazer com EAD e a gente vai colocar algumas aulas VIPs também, porque a gente também quer que você se comunique, a gente pratique, fazer umas aulas de conversação também. A pessoa quer um case a mais do negócio com dela, certeza, com certeza. Vocês vão falar muito inglês, o próximo vai ser em inglês, então. Ai, meu pai eterno. Vamos lá, né? O desafio tá aceito. Mas vamos falar, então, de negócio em família. Sim. Porque muita gente fala que trabalhar com o marido não dá certo, não sei o quê. Isso não acontece com vocês. E eu quero saber qual o segredo do sucesso do negócio de vocês, sendo marido e mulher, com 3 negócios, são hoje 5 empresas, né? 5 negócios? São. Então, nos conte aí, na qual verdade, o segredo do sucesso? Isso, e vamos contar um pouquinho a mais. Junto com isso também, meus pais das escolas de inglês são meus sócios nas escolas, então o Gu veio mais, né, o marido veio mais para agregar ali, trabalhou junto com a gente por um tempo, até porque ele é engenheiro mecânico, então a gente tirou ele das multinacionais, trabalhou na CNH, trabalhou em Volvo, e depois veio trabalhar um pouco com a gente também na gestão das escolas, porque daí nessa época a gente já tinha 4 unidades, então ele veio para dar um suporte realmente, principalmente na gestão financeira, na gestão de estrutura. Engenheiro gosta disso, é eletricista, engenheiro eletricista. Engenheiro mecânico, mas então, o seu é mecânico, o meu é eletricista. Então, os engenheiros né? são bem detalhistas, bem, né? Que é bom, né? Ótimo, então eu falo que complementa. Acho que esse é o segredo, né? Exato. E eu acho que esse complemento ali, ele foi muito importante. Depois de um tempo, é claro, a gente trabalhou juntos, eu acho que deu quase uns 7, 8 anos, e depois ele voltou para a área dele. Ele tem hoje empresa, né? Ele tem uma empresa, uma indústria de máquinas injetoras de borracha e faz também peças de borracha. Então, ele voltou para a área dele de engenharia mecânica, voltou para o mercado ali com as empresas dele, mas ele continua me dando suporte sempre. Sim. E, inclusive, na Flora, ele também é um dos sócios, né? Um dos nossos sócios, e a gente continua trabalhando muito essa questão que você falou, né? Em família, como é a família? Eu digo que às vezes é difícil a gente conseguir separar, porque nem sempre separa, né? Eu falo, amanhã, tarde, noite, a gente tá falando de empresa, falando de trabalho, chega no final de semana, a gente também tá, de vez em quando a gente fala, gente, tempo, né? Segura um pouquinho, porque senão a gente só fala de trabalho o tempo todo. Tem que vigiar. De vez em quando tem que dar uma seguradinha, mas eu acredito que, como a gente tem essa questão do servir, do propósito muito forte, eu acho que é isso que a gente se identifica muito, né? Tanto eu quanto ele, quanto meus pais, essa preocupação com a entrega, com a qualidade, com o servir, eu acredito que esse é um grande diferencial nosso para a gente conseguir dar certo e ficar no rumo. Então, gente, é possível, tá? Então, você que tá pensando, vou ter ou não com meu marido, é possível. O meu mesmo acabou de entrar na sociedade comigo, que é bom, porque tem coisas que realmente eu preciso
dele, porque é aquela questão do complemento, né? Sim, Então, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, tá tudo certo. Perfeito, né? Aham. Então, assim, você fala muito sobre sustentabilidade, né? Que é um pilar da Flora Pura. Como é que funciona realmente em relação aos produtos, às embalagens? É tudo? Tudo? Pensa-se no ambiente, na sustentabilidade? Sim. Um dos grandes diferenciais da Flora, primeiro, ela é cruelty free, nada testado em animais. Segundo, dentro da própria fábrica, eles valorizam muito os itens, em especial do Nordeste. Então, tem algumas marcas bem específicas de frutas tropicais. A gente trabalha ali com caju, que é um dos queridinhos hoje, justamente porque é muito forte, né? A própria rosa mosqueta, que é algo que a gente trabalha muito forte no Brasil também. E as próprias embalagens da maioria dos produtos, elas são feitas de garrafas PET recicláveis. As sacolinhas também, as embalagens, as caixas, muito material reciclado é utilizado. Toda a parte também de conceito, de descarte dentro da fábrica, já tem um cuidado muito grande com relação ao meio ambiente. Então, a preocupação com o meio ambiente sempre foi muito forte. Inclusive, eles estão com um lançamento que a gente ainda vai levar para o Sul, a gente ainda não chegou lá, mas onde eles vendem, por exemplo, shampoo e condicionador em galões de 5 litros, onde você leva a sua própria embalagem de casa. Vamos supor, você comprou um shampoo vegano, nós temos uma linha vegana de gengibre, por exemplo. Daí você vai levar, você usou o seu shampoo, você leva a sua embalagem lá, e ao invés de você comprar um refil de plástico, não, você vai abastecer direto com um pumpzinho, você abastece direto na loja. Ou seja, a preocupação realmente em diminuir esse descarte, né? Porque mesmo quando você compra um refil, ele tem o plástico. Né? Por mais que seja um refil de plástico, você vai evitando cada vez mais. Então, são pequenos detalhes, né, que a gente vai vendo essa questão de sustentabilidade indo além. Além, é claro, deles terem um foco muito importante, além da sustentabilidade meio ambiente, a gente tem a questão da sustentabilidade social. Eles são de uma cidadezinha de 18 mil habitantes. Muito pequenininha. Interiorzão do Ceará. 75 anos de existência? 75 anos de tradição. E a gente foi, no final do ano passado, conhecer a fábrica e conhecer um dos donos, o senhorzinho que deu início a tudo isso. Né? Hoje, é claro, quem está à frente é o filho e a esposa, o Jonas e a Isnaênia, mas a gente foi conhecer o seu Jordão e conhecer um pouco da história dele, de conhecer como que ele começou com tudo isso, começou com xaropes, produtos naturais, sabe as misturinhas que a gente fala de antigamente? Imagina, né, 75 anos atrás, no interior do Ceará, não tinha. Rapaz, ele tá bem velhinho, né? Sim, é uma graça. Uma graça. E com a mesma questão, ele vai todo dia pra farmácia, que ele tem a farmácia e a Flora Pura, uma do ladinho da outra, e ele continua atendendo. Ele é farmacêutico, não? Eu não diria farmacêutico por formação, não, mas por prática. Né? Mas sim por prática, com certeza, com certeza. E começou lá atrás. E hoje, toda a economia local ali, eles focam muito nessa questão de ser as pessoas da cidade, realmente. Então, eles fomentam toda a economia local. Sim. E isso é muito forte. Muito bom. A gente foi conhecer a fábrica, né? Aqueles senhorzinhos, assim, sentadinho lá, embalando os produtos. E às vezes a gente até fala, ele comentou com a gente, Jonas, né? Ele falou, Vanessa, passaram aqui uma possibilidade da gente automatizar uma boa parte dos processos dentro da fábrica. E ele falou assim, isso vai ser ótimo porque você vai economizar, você vai diminuir em 30% a sua mão de obra. Daí ele falou, opa, mão de obra eu não quero reduzir, porque eu tô dando opção e eu tô gerando emprego. Muito legal, né? Essa parte, para mim, eu não mexo. Isso daqui a gente pode melhorar em todas as outras, mas eu não vou abrir mão da mão de obra. Por mais que às vezes a embalagem não seja perfeita, que a rotulação não fique perfeita, a gente fala, tá, mas eu prefiro que seja uma mecânica, que seja um robô, ou que eu sei que é a mão, né, humanizada, e o quanto isso tem valor pra gente hoje. Perfeito. E a comunidade hoje está cada vez mais forte nisso, né? O humanizado tá cada vez mais forte, porque falando de propósito de novo, né, o que você me perguntou ali, o porquê da Flora, porque tem essa história por trás, tem esse propósito maior. Fantástica. E isso faz a diferença. Faz, porque assim, imagine, gente, quem movimenta o país e o mundo são os empresários. Sem empresa não tem negócio, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem giro. Então, quando você vê o seu chefe ficando rico, dê glória a Deus. Porque você vai ser promovido, ele vai contratar mais pessoas. Então, é essa visão que você tem que ter de intraempreendedor dentro de uma empresa. Então, quando você, um senhorzinho desse,
que eu fico feliz quando eu ouço essas histórias. Que lá, há 75 anos atrás, já pensava nas pessoas, no desenvolvimento da cidade. E olha que só tem 18 mil. Sim, imagina. Mas ele, num lugarzinho pequeno, ajudando as pessoas daquela região, está expandindo para o Brasil uma marca nordestina. Então, assim, é muito legal. Sim. Porque as pessoas pensam que a vida é fácil. Não é. A vida do empresário não é fácil. A sua não é. A do empresário também não é. Então, a gente tem que pensar assim, como é que eu posso fazer para ajudar o meu gestor ou o dono da empresa, porque muitas vezes o dono é gerente, é marketing, é financeiro, é tudo, acontece. Como é que eu posso ajudar para ele manter o negócio dele aberto e eu poder manter o meu emprego? Então, assim, não é só você que precisa dele, ou que ele precisa de você, você também precisa dele. E essa visão que eu sempre trouxe tanto no projeto Carreiras e Oportunidades, como no Empreendedores do Brasil, é para valorizar você, o Gustavo, tantos milhares de empresários que realmente movimentam o país. Porque paga imposto, né? Então, assim, a minha dor hoje no país é a gente pagar imposto e não ver um retorno sobre isso. Mas a gente tem que ir adiante, porque se a gente não fizer, nada acontece, né? E, assim, eu parabenizo você por escolher uma empresa também consciente, né? Com relação às pessoas e à sustentabilidade. Porque vai chegar um dia que a gente não vai imprimir tanto papel, apesar de eu gostar. Mas o livro, você veja, o livro é importante para mim. Eu gosto ainda do livro impresso, mas a gente está aí na onda de inteligência artificial, mas as empresas começaram a repensar no humanizado. E eu fico feliz em saber que ele é o precursor disso lá, né, com a marca dele, e que vocês abraçaram justamente porque ele pensa no outro, né? Isso é muito legal. Então, eu quero falar um pouquinho sobre expansão. Como é que vocês, não sei se vocês já estão vendendo online, apesar de vocês estarem em outras marcas aí no Brasil, mas eu quero comprar da Flora Curitiba. Existe hoje um site direto? Vocês trabalham com revendedoras? Como é hoje que vocês estão trabalhando no mercado da Flora? Isso, hoje nós temos a nossa unidade, então, em Curitiba. O nosso site, nós temos um site, ele está agora, a gente está quase finalizando, ele já existe hoje, mas a gente está dando um upgrade nele com uma plataforma nova para facilitar, inclusive. Mas é deles ou vocês podem ter? É nosso, então eles permitem. Nosso mesmo, permitem, Então vai ser o nosso, é o souflorapura.com.br. Legal. Lá você vai poder entrar e acessar, e a gente pode entregar em qualquer lugar do país. Então, com relação a isso, é uma grande vantagem, e a gente está começando agora também com a parte de revendas, porque a revenda sempre foi muito forte lá no interior do Ceará, no Nordeste ela é muito forte, e no Sul, como a gente estava começando, eu falei, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente começou organizando muito a loja, então hoje a gente tá com a loja rodando no shopping. Legal. E agora, nosso próximo passo é focar nas revendedoras, porque de novo vai voltar com a questão de propósito. Sim. De gerar renda, de ajudar e de facilitar. E eu diria de novo que eu tenho um dos meus projetos que eu tenho em mente é unir a Flora Pura com as escolas. De que forma? Tem muita gente que às vezes não tem condições, né, de bancar um curso de inglês. Sim. Então, através da Flora e da revenda da Flora, a pessoa pode gerar uma renda extra, e ela gerando essa renda extra, ela vai poder utilizar no curso, e a gente vai fazer um valor diferenciado com uma promoção para essas pessoas. Muito legal. Então, é uma forma da gente Trabalho alinhar social. os dois, exatamente. Que essa questão, de novo, né? Eu falei, como que eu consigo alinhar os dois? E eu falei, através da revenda a gente consegue. E daí, sim, a gente vai conseguindo ir muito mais longe, porque vai ser um jovem querendo, às vezes, ajudar na faculdade, ele pode ter uma renda extra para pagar a faculdade, ele pode ter uma renda extra para pagar um curso de inglês, ele pode ter uma renda extra para ajudar com o filho, né? Então, eu acredito que essa renda extra, e junto com esse valor diferenciado que a gente vai oferecer nas escolas, e através também dos cursos online, porque hoje com a Atos, a gente consegue atender em qualquer lugar do país. E do mundo. Então, a gente consegue abrir um leque muito grande e, de novo, com essa ideia, né? O que eu posso fazer para inspirar e para transformar a vida das pessoas? Aqui é mais uma possibilidade onde a gente te ajuda a gerar renda e a aproveitar com a educação, porque a gente acredita que realmente é a educação que vai transformar. Que transforma o mundo, minha filha. Não tem a educação, não adianta, né? Eu acho que a educação faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu vou para a última indicação da tarde, que é Decida Ganhar Mais. Descubra como o empreendedorismo, o marketing e o empoderamento financeiro levam mulheres e seus negócios ao topo. Cris Taveira.
prefácio de Luísa Helena. Pense aí, como esse livro maravilhoso. Você que está pensando em ter seu negócio, a gente falou aqui de renda através de revendedora, é realmente... Quando o Silvio Santos pensou no baú lá atrás, de a pessoa ter o seu negocinho no final do ano, aí veio outras tantas, a primeira foi a Avon, né? Sim, então você vê que isso é possível, né? E sendo na marca brasileira é muito legal, a gente tem a Natura, que é forte também, Boticário. Então, assim, muito bom saber do propósito da Flora e quantas vidas elas têm transformadas através da Vanessa e do Gustavo lá com ela em Curitiba e logo no Brasil inteiro, porque online você pode atender todo mundo, né? Sim, verdade. Então, para o último bloco, não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui no nosso último bloco com Vanessa Junges para falar agora sobre franquia. Todo mundo está curioso aí para saber se é bom abrir uma empresa do zero ou se realmente é bom pegar uma boa franquia para começar um negócio. Me diga aí, por que você escolheu franquia e quais os prós e contras de ter uma franquia? Então, vamos lá, né? Franquias. Eu acredito que as vantagens da franquia é que ele já tem um modelo que te ajuda muito. Embora, como a gente foi o primeiro franqueado, eu falei que assim, a gente entrou bem no comecinho também. Por exemplo, tanto no da Influx quanto no da Atos, a gente teve essa questão de fazer juntos, participar juntos. E uma das questões, claro, que quando você está dentro de uma franquia, você tem um modelo pronto, você tem essas vantagens dele já poder te dar mais direcionamento. Porém, quais são os, digamos, contras, né? Você não tem tanta liberdade. Por exemplo, dentro da Flora hoje, a gente tem o direito de uso da imagem. Então, é um pouquinho diferente da franquia, onde a gente tem mais liberdade. Então, eu posso comparar hoje, né? Inglês, Influx e Atos são franquias, então eu tenho que seguir todo passo a passo, desde a campanha de marketing, né? Então, são todos os detalhes que a gente tem que seguir à risca. E dentro da Flora, eu tenho mais liberdade. Então, por exemplo, a campanha a gente define, o marketing a gente define, essa questão de estratégias comerciais dos meus produtos, isso eu tenho mais liberdade dentro da Flora. Então, são questões diferentes e eu falo que tudo isso é aprendizado pra gente. Né? É claro que quanto maior a franquia, quanto mais conhecida, maior o custo inicial. Então, a gente vai percebendo também que todo esse processo, tanto em Atos quanto em Flux, custos de entrada menores, porque nós entramos no começo. Hoje, se você fosse abrir uma delas, com certeza, o preço é maior. Já seria muito maior, porque já é uma franquia. Marca conhecida. Exatamente, conhecida. Então, já tem todo o know-how, né, delimitado. Então, tudo isso faz a diferença. Agora, a gente pergunta, né, a Flora Pura, ela ainda não é conhecida no Sul, né? Agora ela tá vindo para o Sul, para o Sudeste, então ela tá ficando mais conhecida aqui. Só que a gente tem essas vantagens de poder trabalhar um pouco mais com mais flexibilidade, de montar todas essas campanhas. Então, você vai percebendo, né? Vantagens e desvantagens em cada um, mas eu acredito que o modelo em si, ele facilita muito para você. Muito, para você começar tudo do zero, você tem que montar toda a estratégia, você tem que pensar no financeiro, você tem que pensar nos produtos, você tem que pensar no serviço. Então, o modelo franquia, ele te ajuda bastante no começo. Então, vale a pena, viu? Quem tem dinheiro para investir, mas vá saber investir no lugar certo. Porque tem gente que... Eu tive gente que eu conheço, assim, amigas que eu conheci lá no passado, que elas não estão mais com franquia, mas elas entraram numa franquia sem expert nenhuma e com pessoas que trabalhavam com ela que não tinha expert nenhuma. E ela fechou em 2 anos a franquia, então ela jogou dinheiro fora. Sim. Então, essa é uma outra questão bem importante, né, Fátima? Eu sempre recomendo que você tenha know-how da área. Vou até usar um exemplo aqui. Sim. A gente, há muito tempo atrás, acho que foi na fase de 2007, 2008, a gente até pensou junto com o marido de abrir uma barbearia na época, onde não existia. Só tinha o feminino, mas não tinha nada para o masculino. E a gente veio para São Paulo, participamos da feira, estava tudo definido, chegamos a olhar, estava tudo pronto. Então, era um projeto, né? Eu, marido, meu irmão e minha cunhada, então estava tudo encaminhado. Só que daí o que aconteceu? A gente chegou à conclusão que a gente dependeria de uma pessoa responsável para tocar o negócio. E se por acaso essa pessoa saísse, ou desistisse, ou passasse mal?
E a gente falou, gente, eu não sei, o marido não sabe, meu irmão não sabe. Como que a gente faria? E a gente falou, gente, se a gente quer entrar no negócio, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento e numa emergência a gente precisa saber fazer. Perfeito. Então a gente acabou abrindo mão naquele momento. Bom já estava com o insight. projeto todo pronto, a gente até inclusive Sebrae, tudo estava tudo pronto. Mas a gente falou não, porque a gente percebeu que a gente dependia de um terceiro. E naquela época o marido também estava trabalhando na New Holland, o meu irmão também trabalhando, então era uma questão que a gente realmente estava preocupado em como entregar isso. E hoje, eu falo dentro da escola, por exemplo, né? Essa questão de, se precisar, posso entrar em sala de aula, posso dar aula. Professor faltou? Posso entrar. Preciso vender? Posso vender. Né? Dentro da Flora, no final do ano, a gente estava com uma loucura. Teve uma noite que a gente teve, né, que ficar lá. Eu e o marido até meia-noite para fechar a loja no shopping. Mas eu acho que quando você domina o assunto... isso te dá uma confiança e uma tranquilidade muito maior do que você depender de uma pessoa, né, de fora. Então, muito, muito legal o que você trouxe, porque as pessoas não têm essa visão. Sim. Então, tipo assim, se uma pessoa lhe deixa na mão, e você só tem uma pessoa para fazer aquilo, quem tá aí para fazer? Então, é importante você, como dono, saber. Sim. Ou ter uma pessoa, ou duas, na verdade, né? Porque na falta de uma tem outra. Então, muito, muito poderoso que você trouxe. Inclusive, vou te dar um exemplo. A gente entrou numa sociedade também, vou falar de sorveteria. Não sei se você já ouviu falar em Os Sorvetes. Não. Ela é de Minas. E Chiquinho. Também, Chiquinho, não? Chiquinho sim. já? Sim. Então, e quando a gente pensou em abrir a cidade praiana, meu irmão mora em Navegantes, e surgiu a oportunidade da gente abrir em Navegantes uma sorveteria. E daí a gente tava lá, Chiquinho, custo bem mais alto, e Os Sorvetes começando. Opa, vamos pensar. E a gente entrou como, né, sócio investidores, né, em Os Sorvetes. E a gente falou, bom, tem como dar errado uma sorveteria numa cidade praiana? A gente fala, bom, acho que não. E a gente pensou, depois de 2, 3 anos, a gente sofreu muito. E um dos motivos foi mão de obra. E, de novo, como a gente não estava lá, né, meio que à distância, não tinha uma pessoa que estava acompanhando direto, né, a gente percebeu que chega num ponto onde você depende cada vez mais de mão de obra. E se você não tem uma pessoa que vai estar conseguindo acompanhar isso de perto, né, você corre um risco muito maior. Então, a gente acabou, depois de um tempo, a gente acabou abortando e a gente falou, não dá. Por quê? Porque a gente depende de mão de obra. E essa mão de obra hoje, como a gente estava até conversando hoje de manhã com a própria Mari, né? Ela tá cada vez mais... Difícil. Desafiadora. Desafiadora. Então, assim, no mês de abril, tivemos aqui, né, ó, Vanessa Jungs e Mari Paglia, né, que vocês vão ver aí os programas, né? Então tá aqui. E o que eu achei interessante é que você não foi impedida de divulgar as marcas, olha só. Porque eu estava falando dela, que é franqueada da marca. Porque tem marcas que você tem que pedir autorização para dizer que você é franqueada. Eu acho uma bobagem isso, tá, gente? Então, assim, parabéns para a Influx, a Atos e a Flora, que ficou muito feliz ela ter divulgado a marca, né? Que não pagou nada, né? Eles não pagaram nada. E divulgar a marca. Então, assim, que conselho você daria para quem deseja empreender no segmento de idiomas? Que eu acho que é bem peculiar. Você tem que pensar, quando você está trabalhando com idiomas em especial, que não depende só de você. Você pode ter a melhor escola, melhor metodologia, melhor professor. Você tem que motivar o teu aluno na outra ponta. Então, você tem que pensar não só em números, mas você tem que pensar realmente em pessoas. Se você realmente quer entregar e quer fazer a diferença na área da educação, em especial na parte de idiomas, você tem que se preocupar com pessoas e com o objetivo de cada uma delas. É a motivação, é a inspiração. É isso que vai te fazer ir adiante. Porque quando a gente pensa só em números, só em matrículas, entrou tantas matrículas. Eu falo que minha maior preocupação hoje é com a coordenação pedagógica, é com a entrega. Eu tenho certeza que meu aluno vai receber a melhor entrega, a melhor metodologia, a melhor aula. E é claro que a gente tem que motivar o aluno do outro lado. Tem que motivar. Eu falo que às vezes é o maior desafio, porque às vezes eu como professora, eu sofria muito no começo, porque eu queria que o aluno estudasse mais. Eu falei, você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais e tem isso. E às vezes não depende só
do professor. Então, exatamente. Então, lidar com tudo isso, e você tem que saber, eu falo que no começo é até um pouco frustrante para mim, saber lidar com isso, né? Depois, com o tempo, você vai aprendendo, que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu timing, tem o seu pace, e tudo isso faz parte. Então, você tem que ser um pouco mais leve com você mesmo, mas tentar sempre motivar o aluno, chegar com um objetivo, né? A gente está ali para ajudar e não para cobrar. É porque você se preocupa com a coordenação, com os professores, a entrega. Sim. Automaticamente os alunos vêm. Exatamente. Não é isso? Tanto que o nosso maior índice de matrículas hoje é de indicação. E isso realmente comprova que, com a preocupação com a entrega, ela volta pra gente, né, de uma outra forma. Exatamente. E antes da última pergunta, que é quase parecida com essa, a gente vai fazer um ping-pong. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você vai responder com uma frase ou uma palavra, ok? Tá ótimo. Então vamos lá. Primeiro, um livro que todo empreendedor deveria ler. Eu gosto de Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um dos meus favoritos. Legal. Um erro que você cometeu e que não cometeria mais. Não ser tão ambicioso na hora de abrir uma segunda ou terceira franquia em pouco tempo. Tá? Eu acho que às vezes a gente fica naquela... Eu não digo nem ambicioso, mas sabe aquela empolgação de você querer abrir rápido? Nossa, começou a dar certo, vamos lá, que vamos pra segunda, vamos pra terceira. Calma. Empolgação. Empolgação. Acho que essa palavra é certa, empolgação. Respira, deixa redondo, tá funcionando bem direitinho, agora vai pro próximo. Um pouco mais de tranquilidade. Legal. E o que te inspira a empreender ou a levantar todo dia por essas empresas? É brilho nos olhos. Eu falo que é inspirar as pessoas, é transformar vidas. Bacana. Qual foi o conselho que você já recebeu de algum mentor ou parceiro que marcou você? Eu estava até conversando sobre isso agora há pouco, estava perguntando, né, um dos conselhos muito fortes. Vou falar da Flora, que foi o mais recente, né? Legal. Quando vier me perguntar, como é que tá a tua curva ABC? Curva ABC? Como? Vamos estudar então, né? Então, é a importância do conhecimento. Vamos entender um pouquinho como funciona, que quando você tem conhecimento, a prática ela acontece de uma maneira mais suave. Diga uma habilidade essencial para todo empreendedor. Resiliência. Essa precisa, né? O que você faz para manter equilíbrio entre vida pessoal e negócio? Essa está em desenvolvimento ainda. Mas a gente tenta. Eu acredito que quando eu preciso focar muito no profissional, eu tento depois dar 1 ou 2 dias, segura um pouco o profissional e foca na família, né? Para tentar equilibrar um pouco. Eu acho que isso é fundamental. Não dá para abrir mão demais, porque eu não posso... Não adianta eu ter um profissional maravilhoso se minha família não estiver bem. Perfeito. Então, a gente precisa saber equilibrar isso. Vanessa ainda tem um sonho que quer realizar? Muitos. Isso é bom. Eu falei sempre pensando em coisas novas, né? Tem um próximo já ou ainda tá em segredo? Eu acho que esses projetos em conjunto, né? Uniflora com as escolas, com os idiomas, isso está caminhando. É o sonho mais novo. E isso é uma coisa que tá com essas pontadinhas aqui que tá surgindo também. A questão de daqui a pouco começar a fazer palestras também. Perfeito. O pessoal já tem me perguntado, excelente. né? Sua palestra é excelente. Obrigada. Excelente. E onde você quer deixar sua marca? Brasil ou pensa no mundo? Quer dizer, exterior, né? Mundo é muito abrangente, mas exterior. Você pensa em levar suas marcas? Hoje, como a Flora, você tem essa possibilidade de levar para fora do Brasil? Sim. E eu acredito que a gente começa aqui no Brasil e hoje até com essa questão dos idiomas, né? Ele vai abrindo um leque de possibilidades. Então, Estados Unidos, Europa, então, vamos lá, né? Eu acho que agora, está nos aguardando. Agora, qual palavra define Vanessa? Intensidade. Bem isso mesmo. É uma pessoa intensa. E para você, os dois são importantes, tá, gente? Caminhada e chegada são importantes. Mas para você, o que é mais importante e por quê? A chegada é o teu propósito, é onde você quer estar. Mas você tem que curtir a caminhada. Porque se você não curtir a caminhada, se a experiência não for boa, não adianta você chegar lá na frente. Perfeito. Então, tem que ter um equilíbrio entre os dois. Perfeito. A caminhada é fundamental. Mas a chegada é aquele gostinho maravilhoso, né? Mas sempre vão ter muitas chegadas, né? Com certeza. E realmente se envolver com a caminhada é importante. Que bom que você compartilhou aí suas experiências. E planos futuros para Flora ou já chegou assim no que você queria?
Eu acredito que agora, com essa questão da revenda, vai ser algo novo que a gente quer investir mais com esse projeto em conjunto com os idiomas. Então, eu acho que isso é um dos projetos grandes para 2025, conseguir alinhar esses dois. E a parte online, então, é algo que está começando a desenvolver mais também. A gente vai poder atender, principalmente Sul, né? Região aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo também forte. Embora a gente possa entregar para qualquer lugar do Brasil. Isso é muito bom. E daí com as escolas também, com essas possibilidades. Agora com o online, então a gente está caindo cada vez mais, estão surgindo oportunidades novas. E a importância desse movimento, eu falo que movimento gera movimento, né? Então já estão surgindo possibilidades da gente trabalhar com o pessoal fora também, o pessoal que está morando nos Estados Unidos, já me perguntaram o pessoal na Europa. Então eu acredito que aí vai ser algo novo que também, que em breve vai começar a acontecer também. Então é Brasil exterior mesmo, isso é muito bom. Agora sim, olhe para a câmera da verdade e deixe uma mensagem para quem quer empreender, independente de área. Que dica você deixa para essa pessoa que quer empreender? Eu acredito que empreender é inspirar as pessoas. E quando você faz algo com propósito, brilho nos olhos, paixão, não tem como dar errado. Então, independente da área que você for fazer, faça com paixão, faça com coração. Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ai, querida, muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada de você ter vindo lá de Curitiba para me prestigiar nessa tarde de gravação. Prazer conhecê-la mais um pouquinho. Eu desejo que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, seus negócios. Muito obrigada. E em breve estarei lá em Curitiba festejando alguma coisa que vocês vão estar fazendo lá na Bem-Sucedidas. Isso mesmo, e a gente vai ficar te aguardando lá. E muito obrigada aí novamente, né? Foi um prazer estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho aí da trajetória. Bom demais. E muitas expectativas aí, muita coisa vindo pela frente, né? Muitas parcerias boas aí. Fiquem atentos, porque os seguidores e parceiros empreendedores do Brasil vão ter alguma vantagem competitiva com uma das marcas, não, bem que é só a Atos. A Atos é que faz online. Então, fiquem ligados. Obrigada a vocês que nos acompanharam. E fica a dica. Seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.